nossa reflexão de hoje passa pelo Espiritismo e o Evangelho. E nunca é demais lembrar que quando Allan Kardec renasce e inicia o seu trabalho de codificação da doutrina espírita, ele encontra um mundo muito diferente do nosso mundo de hoje. Sem a tecnologia, sem os conhecimentos da época, o ser humano tinha uma visão de Deus e de Jesus absolutamente limitada. Deus ainda era visto segundo o modelo de um rei da Idade Média. Um ancião sentado no trono, julgando as criaturas, separando os familiares, apartando mãe e filho, pai e filho, marido e mulher, familiares, enviando alguns para o paraíso e outros para o inferno, num julgamento eterno, como se os erros cometidos no breve espaço de uma existência física pudesse determinar o nosso destino pela eternidade. Esse é o poder de Deus e esse é o poder da religiosidade. Ao falarmos de Jesus, nós imaginávamos um líder religioso pregado numa cruz, um conjunto de rituais, um conjunto de dogmas. O religioso era aquele que seguia esses rituais e compartilhava com os dogmas pregados por essas lideranças religiosas. Mas com a codificação da doutrina espírita e o avanço do mundo, o homem, primeiramente, começou a se comunicar de um continente ao outro. Primeiro o telégrafo, depois o rádio, depois a televisão, depois o raio celular, o telescópio, as viagens espaciais. E hoje, a ciência nos ensina que apenas no universo que nós podemos observar através dos telescópios, eles calculam aproximadamente 200 bilhões de galáxias. Em cada galáxia, estimam aproximadamente 100 bilhões de sóis. Cada sol com seu conjunto de planetas. De modo que Deus não pode ser mais um velhinho sentado num trono julgando os destinos dos habitantes da Terra. O homem e a mulher de hoje exigem um Deus galáctico, um Deus criador dos 200 bilhões de galáxias e dos trilhões de mundos, um Deus cósmico. E essa exigência fez ressaltar aquilo que Kardec deixaria grafado em luz na codificação espírita, sobretudo na obra básica, o Livro dos Espíritos. E é nesse livro, a primeira questão, que Kardec indaga o que é Deus. Os Espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na questão 625, aquela que provocaria talvez a maior revolução no que diz respeito ao assunto religioso até hoje promovido. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. Não mais um líder religioso, não mais uma terra santa para ser conquistada, não mais um conjunto de rituais, não mais um conjunto de dogmas. Agora, um modelo e um guia a ser seguido. Muito interessante pensar nessa terminologia guia, porque você só contrata
quando você precisa chegar em algum lugar que você não sabe o caminho. Nós todos ansiamos por regressar a Deus, mas não sabemos o caminho. E a doutrina espírita apresenta Jesus como aquele que já está onde nós queremos chegar. Portanto, ele conhece cada centímetro do caminho, ele conhece cada passo dessa jornada, ele é o guia. Mas ao tratar a religião, não mais como dogma, não mais como ritual, ao abordar a religiosidade humana enquanto moral, enquanto conduta, comportamento, nós precisamos de um modelo. Não se fala em comportamento ético, comportamento moral, sem um modelo. E Jesus, então, para a doutrina espírita, passa a ser um modelo de conduta, guia da jornada espiritual e modelo de conduta. A doutrina espírita, então, ampliou a mente humana e convida cada um de nós a divisar mais longe, a olhar mais à frente e também a devassar o passado. Talvez você hoje se imagine como alguém que nasceu numa determinada cidade, que tem uma idade, tem uma família, um sobrenome, exerce uma profissão. Mas a verdade é que você é muito mais do que a personalidade dessa existência atual. Muito mais. Cada um de nós, examinando o coração, sente coisas que não são dessa vida. Você tem preferências que não são dessa vida. Você tem anseios que são milenares. Você tem habilidades que não foram aprendidas nas escolas pelas quais você passou. Eu não sei como você se chama. O que nós sabemos é que você é muito mais do que o nome que você traz hoje. Se você se chama João, você está João. Porque a doutrina espírita mostra para todos nós que a encarnação é um mergulho no esquecimento. E se nos fosse apresentado hoje num grande telão 50 vidas passadas, as suas 50 últimas encarnações, possivelmente você entraria numa crise existencial. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou Haroldo Dutra Dias. Quantos nomes e sobrenomes eu já tive? Quantas profissões eu já exerci? Em quantas famílias eu já tive a oportunidade de me desenvolver? A pergunta é: quem você é verdadeiramente? O que de fato te inspira? Ao ampliar a nossa visão, Jesus cresce aos nossos olhos. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. É sobre isso que nós vamos falar. Há 4,5 bilhões de anos atrás, um espírito
participou da criação desse mundo, organizou todos os detalhes da vida física para que nós pudéssemos ter um planeta. E ontem, há 1 minuto atrás, há 200.000 anos atrás, surgiu a espécie humana. 200.000 anos, como se fosse ontem. E iniciou-se a jornada evolutiva do ser espiritual consciente, atingir um patamar de desenvolvimento intelectual e moral. O próprio Cristo vem em pessoa, contrariando todas as expectativas humanas. Todas as expectativas humanas. Porque os homens da época de Jesus, infelizmente a maioria hoje, só conseguem enxergar alguém importante se essa pessoa ostenta poder e riqueza. Todos esperavam um rei, ou melhor, na época de Jesus, a maioria esperava um general dominador. Alguém que impusesse a força da espada, um reino sobre a terra. O livro Boa Nova, chamando a atenção do pai de João Evangelista, Zebedeu. Jesus vai dizer assim para ele: ouve, Zebedeu, ouve. Nossa causa não é a do número, é a da verdade e do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá, precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, o amor, essência de toda a glória, de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Jesus aqui não falava para Zebedeu homem, falava para Zebedeu espírito imortal. E nós não viemos essa noite aqui para falar para encarnados. Nós viemos falar do Evangelho, que é sol da imortalidade. Porque acredite, todos aqui passaremos pelas portas do túmulo. Não há ninguém aqui que não vá desencarnar. E os desencarnados do céu estão rindo, porque quando a gente voltar eles estão vindo. Então o Evangelho é a mensagem para o espírito imortal. Se em uma
encarnação você acumula hábitos, e à medida que você envelhece, você acumula mais hábitos, basta se observar na jornada espiritual também. Cada um de nós examinando o seu comportamento, as suas preferências, os seus sentimentos, os seus pensamentos, vai constatar que traz hábitos que são milenares. Há determinados defeitos que nós apresentamos há 100 encarnações. E basta uma leitura ligeira na série André Luiz, na obra de Manuel Flamengo de Miranda, para nós percebermos que, por incrível que pareça, há milênios, nós estamos cometendo os mesmos erros com as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. Mudam os cenários, mudam os corpos, mudam as civilizações, mudam os costumes, mas as pessoas transformam muito pouco. Na jornada evolutiva nós vamos apresentando características, preferências, um determinado perfil psicológico que nos marca espiritualmente falando. Eu gostaria muito de trazer uma mensagem mágica de mudança. Eu gostaria muito de trazer um elixir que você bebesse e se renovasse completamente. Ou uma palavra mágica que você repetisse e mudasse totalmente a sua vida. Mas a doutrina espírita não tem vocação para charlatanismo. As mudanças do terreno do sentimento, as mudanças que dizem respeito ao espírito imortal, são lentas, demoradas, paulatinas, e exigem um esforço que atravessa as reencarnações. Portanto, quando Jesus se desloca da esfera dos Cristos e vem até nós, ele poderia ter trazido um conselho de anjos. Por que não? Por que não? Ele que faz parte da comunidade de espíritos crísticos que dirigem o sistema solar, segundo nos conta Emmanuel no livro A Caminho da Luz, acostumado a dialogar com espíritos puros, espíritos dotados das mais altas expressões de inteligência e de sentimento, por que não trouxe milhares de anjos com ele? Por que não escolheu apóstolos perfeitos? Por que não? E a resposta é simples. Se todos os apóstolos de Jesus fossem anjos, quem aqui se identificaria com eles? Você se identificaria? Você se sentiria envolvido pela mensagem do Evangelho se ela fosse uma mensagem apenas para seres angélicos? Não. Então Jesus escolhe pessoas como você, como eu. Dos 12, ele escolhe um que tinha a mais alta probabilidade de trair. Primeira lição de Jesus: toda vez que nós formos trabalhar no bem, conte no mínimo com 10% de insucesso.
é o mínimo. Dos 12, um traiu. Mas o líder dos apóstolos, Pedro, negou 3 vezes. Negou 3 vezes. Tomé, envolvido pela dúvida. João, muito jovem. Essa é a trajetória. E o Cristo então começa a fazer o trabalho. Fazer o trabalho. Qual o trabalho? O trabalho da Boa Nova. Mas o trabalho da Boa Nova nunca foi uma obra exterior. Foi sempre uma construção interior. Porque não há obra imperecível senão aquela construída dentro de nós. Tudo mais está sujeito à lei de renovação, à lei de transformação. E aqui, usando o livro Boa Nova, nós vamos pensar algum trabalho. Alguns dos trabalhos de Jesus. Com as pessoas que o procuravam. Porque vamos aprendendo que Jesus não olha para o encarnado, ele olha para o espírito imortal. Ele não faz o trabalho de um dia, o trabalho de 10 anos, ele faz o trabalho eterno. Não é um trabalho provisório. Chegando a ele, Zebedeu, ele dialoga com Zebedeu. Zebedeu que estava em dúvida se deixava os 2 filhos se transformarem em apóstolos de Jesus. É o diálogo do mestre com o pai zeloso. E o pai tirando dúvidas. E ele diz assim: Senhor, então o Evangelho não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos, exterminando o mal e cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tomou, nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Sempre de pé. Você pode ser assassinado, você pode adoecer, você pode desencarnar. O corpo tomba. Tudo que diz respeito ao encarnado acaba. Mas aquilo que é a realidade do espírito imortal sempre permanece de pé. Era essa a mensagem que Zebedeu. Era isso que Jesus estava trabalhando no espírito dele. Ele dá a primeira dica e continua falando: estaremos juntos na tempestade, porque aí a voz de Deus se manifesta com mais repugnância. Zebedeu se emociona. E magnetizado por Jesus, ele se ajoelha. Quando ele se ajoelha, Jesus diz para ele: levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Os filhos de Deus vivem de pé
para o bom combate. Nós podemos ter medo, não tem problema. Covardia nunca. De pé. Mais uma vez para Zebedeu, de pé. Era a mensagem para ele. De pé, Zebedeu. De pé. Está com medo de desencarnar? Quantas vezes você já desencarnou? Está com medo de perder o corpo? Quantos corpos você já perdeu? O espírito imortal permanece de pé. Zebedeu então se levanta emocionado e diz assim: Senhor, meus filhos são vossos. Eu estou te entregando meus filhos. E começou a chorar. Jesus fala para ele: chora, Zebedeu, chora, porque as suas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei, agora tens no coração a fonte viva da fé. Fonte viva da fé. Ali começou a obra do Evangelho. Fora? Não, dentro de Zebedeu. Dentro dele. Porque nós somente seremos verdadeiramente felizes no dia que nós construirmos dentro. Qualquer coisa que tiver fora, você vai ficar entediado. Dentro. Esse foi o trabalho com Zebedeu. Qual foi o trabalho com Judas? Jesus reuniu os apóstolos e Judas, preocupado com a organização exterior do movimento. Preocupação justa, sem problema. Preocupado com a sustentação econômica do movimento, nenhum problema. Preocupação justa. Mas querendo substituir as soluções divinas pelas soluções humanas, recolhe uma sacola e começa a fazer uma coleta entre os apóstolos. Ao lado dele, Jesus. Vocês já imaginaram? Já imaginaram o que os olhos de Judas presenciaram? Mas a pergunta é: será que aquilo que você vê é capaz de te transformar? Será que é o que você está vendo que te transforma? Porque chegavam 10 leprosos para Jesus, um faltando orelha, o outro faltando nariz, o outro faltando dedo. Jesus impunha as mãos e o corpo físico da pessoa se restabelecia. Judas viu isso. Ele presenciou isso. Judas presenciou de 7 pães uma multidão se alimentando. Mas lembra daquela história de hábitos milenares? Lembra aquela história de condicionamentos que você traz há 200 reencarnações e você não consegue mudar? Lá estava Judas com uma sacolinha, achando que Jesus precisava de algumas moedas. E começa a recolher. E quando ele chega para Jesus, fala: mestre, decepcionado.
isso é o pouco que eu consegui recolher. Pouquinhas moedas. E Jesus responde para ele: vamos pensar na resposta. Porque Jesus não respondeu para o homem Judas, respondeu para o espírito imortal. São poucas moedas nessa bolsa, Judas. Mas cuidado para que você não sucumba ao peso delas. É pouquinho. Mas era como se o mestre dissesse para ele assim: mas é esse pouquinho que vai te derrubar. 3 anos depois, Judas entrega Jesus por 30 moedinhas. 30 moedas. Eram poucas. Esse é o trabalho de Jesus. Nós vamos voltar depois. Esse é o início da lição para depois. E para Pedro? E para Pedro? Esse é o perfil de Judas, o perfil de Pedro. Um patriarca. Um homem machista. Pai de família, zeloso. Ou é ou não é, não tem meio termo. O mais velho dos apóstolos, preocupado, não pode isso, mestre, isso não pode. O senhor está comendo com as prostitutas? Não pode. Não pode isso, não pode. Chega para Jesus, aqui no porão, e diz assim: mestre, preciso conversar com o senhor sobre as bodas de Caná. Jesus, não, diga. O senhor não acha, mestre, que o senhor estimulou a bebedeira, transformando a água em vinho? Está preocupado quem está bebendo, quem não está bebendo? E Jesus responde para ele: Simão, não é crente, apenas pergunta para ele: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? O noivo era amigo de Jesus. E na festa do amigo, o vinho acabou. Acabou. Imagina o constrangimento do noivo perante os convidados. No dia mais importante da vida dele, em que ele recebia a todos. Mas Simão não estava preocupado com o coração do noivo, estava preocupado com regras morais, o que pode e o que não pode fazer. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Como se as regras estivessem acima dos seres humanos. E Jesus pergunta: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Pois eu te digo que o vinho das bodas é o símbolo da alegria com que eu quero selar o Evangelho na terra. Porque os laços afetivos
conduzem a Deus. Os laços afetivos são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Nós não podemos dimensionar o que um coração amado pode fazer na nossa vida. Às vezes a pessoa atingiu 70, chega o netinho e transforma a vida dele. Porque o netinho que chegou é uma alma ligada ao coração daquela criatura por milênios. E na hora que aquele bebezinho chega na casa dele, o coração dele estremece. Porque os laços afetivos são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Pode ser uma pessoa que você encontra no trabalho. Pode ser alguém que você encontra na casa espírita. Deus sempre tem uma maneira misteriosa de nos laçar, de nos surpreender. Quando você está mais perdido, Ele manda alguém que você ama muito. E aí, eu te desafio. Não é minha que resista. Mas Simão Pedro, não. Simão Pedro não entendeu. Jesus, porque essa era a questão de Simão. Esse era o hábito que ele trazia de milênios e milênios. Não ia ser mudado assim. Então, ao se despedir dos apóstolos, antes de ser crucificado, ele chama Simão e pergunta: Simão, tu me amas? Ele não perguntou: Simão, você acredita no Evangelho? Não. Simão, você entendeu o que eu falei? Não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou: Simão, você me ama? Amamos? Ama, Simão. Então cuida das minhas ovelhas. Cuida, Simão. Aliás, o verbo é apacenta. Porque apacentar é dar água, levar para a sombra, dar comida, tirar o pelo, cuidar. Cuida, Senhor, das minhas ovelhas. E pergunta de novo: Senhor, você me ama? Senhor? Amo? Então apacenta as minhas ovelhas. Simão, você me ama? Aí Simão se entristeceu. Pela terceira vez? Será que Jesus estava duvidando do amor dele? Não. Jesus estava ensinando para Simão Pedro que o amor é uma planta e que você não pode esperar colher a uva quando a plantinha está nascendo. Nunca force o amor das pessoas. Nunca exija do amor do semelhante o que o amor não pode dar a ele. Porque o amor também cresce, o amor também se desenvolve como uma criança. E ali Jesus deixava uma lição para ele: eu sei que você me ama, Simão, mas ainda vai me negar 3 vezes. Porque o seu amor ainda é criança. Que trabalho é esse? Que trabalho é esse que Jesus está fazendo? Está ensinando dogma? Está ensinando ritual religioso? Não. Esse é o trabalho de educação das almas. Esse é o trabalho de educação do espírito imortal.
depois da crucificação, Simão treinava o seu amor. Como? Jesus entrega para ele a casa do caminho para que ele recebesse necessitados. Por que Simão? Porque ele precisava aperfeiçoar o seu amor amando o semelhante. Ninguém aperfeiçoou o amor a não ser amando. Enquanto ele aperfeiçoava, certo dia Simão estava cansado. Ele atendeu várias pessoas. Cada uma com um problema. Ele já estava cansado fisicamente, já estava cansado psicologicamente, e estava dando o horário de encerrar o atendimento. Aí ele teve uma recaída. O horário é horário, 5 horas para de atender e ponto final. Deu 5 horas e, olha, então tá bom, você vai embora, isso aí que eu te falei, pode ir, colocou a pessoa para fora, fechou a porta. Entra um pobre coitado. Simão já estava lá dentro, recolhendo suas coisas, nervoso, querendo descansar, fazer sua refeição. Entra mais um desses. Quando a necessidade se aproxima dele e fala assim: escuta, o horário é 5 horas. O senhor é cego, surdo, ou não entende quando uma porta está fechada porque acabou o tempo. Acabou. O homem então tira o manto, era Jesus. Simão se ajoelha, começa a chorar. Ele fala: Simão, eu te pedi apenas para cuidar das minhas ovelhas. Te pedi apenas para cuidar das minhas ovelhas. Simão começa a chorar como uma criança, convulsivamente. Quando ele levanta os olhos, Jesus não estava mais lá. Mas o trabalho foi feito. O trabalho no espírito imortal de Simão, não no pescador, não no apóstolo, na alma. Educação do espírito imortal. Não é um trabalho para hoje, para 10 anos, é um trabalho para sempre. Para sempre. Tiago. Jesus acabara de conversar com Nicodemos. Mas Tiago, obcecado com a lei, obcecado com a lei. Quem cometeu erro tem que pagar pelo erro. O criminoso tem que ser morto. É um casamento. E ele ficou perplexo, porque Jesus explicava para Nicodemos a lei da reencarnação, o maior instrumento pedagógico da lei divina. Reencarnação. Nessa vida eu tiro de alguém, na outra eu venho e tenho que devolver tudo com esse mesmo alguém. Pedagogia divina. E Jesus explicava. Tiago ficou confuso. Mas mestre, pelo que o senhor está falando, toda vez que houver um assassino, eu vou ter que ter um assassinato. Não vai acabar, não. Jesus pergunta para ele: Tiago, qual o mecanismo de redenção na lei mosaica? Como é que ocorre o resgate do erro na lei mosaica? Não.
ele respondeu como todos nós responderíamos aqui: olho por olho, dente por dente. E Jesus fala: até tu, Tiago, até você está procedendo como Nicodemos? Porventura você não observou que o primeiro mandamento da lei é o mandamento do amor? Existe olho por olho, dente por dente nos 10 mandamentos? Não. Por que a gente grava olho por olho, dente por dente? Ninguém grava os 10 mandamentos. Tiago, é o amor que redime, é o amor que redime. Quando duas criaturas que se vincularam pelo erro se encontram, basta que elas se amem para que o amor dissolva os laços do ódio. Mas se você assume a posição de cobrador, não tem amor. Não tem amor. Passa algum tempo, Judas traz Jesus. Tiago, decepcionado, se afasta dos apóstolos e vai para um lugar distante. Ele fala: não quero mais convivência com o ser humano. Agora eu vou alcançar minha iluminação espiritual sozinho, afastado de tudo quanto é erro, de tudo quanto é miséria humana. Estou cansado dos erros. E fica sozinho. Fica alguns meses isolado, em prece, em jejum, numa disciplina rigorosa. E ele acreditava que daquela maneira estava se aproximando de Jesus. Um dia ele caminhando pelo local, percebe que Jesus vinha na direção dele apressado. Ele fala: pronto, conquistei a iluminação. Fiz exatamente o que tinha que ser feito. E já abre os braços e fala: Senhor, Jesus, vem rápido, passa por ele, continua. Ele decepcionado. Estava vivendo uma vida pura. Não cometia nenhum erro, até porque ele não estava convivendo com ninguém, não tinha oportunidade de errar. E só conseguiu dizer assim: mestre, onde vais com tanta graça? Jesus para, volta para trás e diz assim: Tiago, eu vou ao encontro de Judas, porque ele precisa do meu auxílio. Virou e continuou. Tiago entendeu a lição. Entendeu? Pegou suas coisas e voltou ao convívio dos apóstolos. Entendeu que com a mesma medida que você mede, você será medido. Se você aplica severidade nas pessoas, a vida vai responder com severidade para você. Se você aplica misericórdia, a vida vai responder com misericórdia. Esse é o desafio de Tiago. E assim, em cada apóstolo,
cada discípulo, em cada um, Jesus foi realizando o trabalho. Em cada um. Mas, num momento tenebroso na cruz, todos que esperavam um Jesus agressivo viram silenciar e agir como um cordeiro manso que se deixava imolar. Mesmo com todo o sofrimento, com toda a crueldade, em nenhum momento ele pensava em si. Fazia a prece: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Olhou para João e falou: Filho, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Cuidou da mãe, cuidou de tudo. Nem mesmo o ladrão crucificado ao lado dele passou sem assistência. Crucificado, Jesus ainda encontrou forças para atender o ladrão. E aí diz Humberto de Campos, segundos antes do desencarne do mestre, festa no mundo espiritual. Abre-se um caminho luminoso da cruz em direção ao céu. E começam a descer centenas de espíritos angélicos. Centenas, caravanas de espíritos puros. E à medida que eles se aproximam da cruz, eles se dividem em grupos. Então tinha um grupo dos anjos cantores, que começam a entoar melodias celestes para harmonizar o ambiente, para dar um ar de esperança naquele momento da desencarnação de Jesus. Alguns chegam com substâncias nas mãos e começam a passar nas feridas de Jesus. Outros, encarregados do cumprimento da lei de causa e efeito, começam a anotar o nome de todos os envolvidos na crucificação, para que no tempo cada um pudesse resgatar o erro que estava cometendo. De repente, em meio àquela multidão de seres que cercavam a cruz, preparando aquele momento glorioso em que o governador espiritual do homem voltaria para o governo da terra, um anjo solitário começa a descer o caminho de Deus. Solitário. Ele vinha rápido, luminoso, sozinho. Chega até Jesus, beija a face do mestre, coloca os ouvidos no coração de Jesus, e aí ele sente que Jesus balbuciava alguma coisa segundos antes de desencarnar. Ele então coloca o ouvido, encostando o ouvido nos lábios de Jesus, e Jesus sussurra aos ouvidos daquele anjo. Jesus sussurrou algumas palavras, e o anjo saiu andando apressado. Diz Humberto de Campos, aquele era o anjo da caridade. E naquele momento, Jesus pedia a ele que fosse acolher Judas, que acabara de suicidar. Esse é o Evangelho, e essa é a doutrina do Espírito.